Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje fazer um vídeo de análise desse Flamengo e Bahia que vai acontecer neste sábado lá no Maracanã, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante para as duas equipes. O Flamengo, muito provavelmente, o primeiro jogo sem São Paulo, o Bahia tentando escapar da zona do rebaixamento. Vou tentar desenhar um pouquinho do que eu acho que vai acontecer nessa partida, um pouco da parte tática, trazer um vídeo de análise também a respeito das escalações. E no final do vídeo deixar alguns palpites para quem gosta de fazer aquela fezinha, mas o foco principal é informar você, torcedor, como é que eu acho que o Bahia deve ir para essa partida. Se você ainda não é inscrito aqui, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante mesmo. Eu estou muito feliz com as visualizações dos últimos vídeos do canal, tem só crescido, então vamos continuar nessa levada aí. Compartilha para amigos, para familiares, enfim, para todo mundo que você conhece que é Bahia, para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais tricolores. Feito isso, vamos pro vídeo. Bom, gente, é isso. Flamengo e Bahia devem abrir, junto com Fortaleza e Grêmio, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e devem duelar aí por momentos e por brigas totalmente diferentes, né? O Flamengo tentando voltar à briga pelo título e o Bahia tentando sair mais uma vez da zona do rebaixamento. É um jogo muito importante para ambas as equipes. Para o Flamengo é o primeiro sem Jorge Sampaoli, treinador que foi demitido, muito contestado, o Flamengo não jogando muito bem. Havia uma expectativa de que se ele iria ou não para essa partida, acabou que ele foi demitindo antes do confronto e quem assume é o treinador do Sub-20 do Flamengo. Ele vai comandar a equipe de forma interina. Independente disso, eu acho que o Flamengo não fica menos ou mais enfraquecido. O Flamengo jogando no Maracanã, é sempre muito competitivo, é sempre uma equipe muito forte, independente do momento, independente da crise que esteja vivendo. Para o Bahia não vai ser mais fácil se fosse com o Jorge Sampaoli ou com qualquer outro treinador. Claro que com o Jorge Sampaoli, o time não vinha rendendo muito bem, poderia se criar uma vantagem, até pelo clima muito ruim que envolvia o treinador argentino, mas não acho que isso deva ser um diferencial ou algo que deva atrapalhar o Bahia. A dificuldade já seria imensa e continua sendo imensa, esse é o ponto. O Bahia precisa vencer o jogo pela necessidade da tabela, mas olhando para o adversário, eu fico com dúvida do que o Rogério deve estar preparando para esse jogo. O Rogério nunca venceu o time do Flamengo como treinador. Ele vai encarar um Flamengo no Maracanã, voltando de uma final perdida de Copa do Brasil e tentando dar vida para conquistar o título no Campeonato Brasileiro. Um empate contra o Flamengo no Maracanã, independente do momento e circunstância que esteja, não é um resultado ruim. Mas acho que pela necessidade do triunfo, olhando para a tabela, 3 pontos é quase uma obrigação. A gente sabe que é difícil, muita gente não acredita, mas é praticamente uma obrigação. O Bahia precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Mas como eu falei antes, um empate contra o Flamengo em qualquer adversidade não é um resultado ruim. É o que eu quero? Não. É o que eu acho que deva acontecer. Assim, eu acho que o Rogério não vai trabalhar pensando no empate justamente por essa questão. O jogo vai se passar, na minha visão, por um lado emocional muito grande. E aí, vamos ver quem tem o melhor... Quem consegue aguentar melhor o ritmo do jogo. O Bahia já se mostrou ao longo desse campeonato diversas vezes que é uma equipe muito frágil defensivamente, né? Principalmente jogando fora de casa, principalmente sob o comando de Renato Paiva. De Rogério Ceni ainda não, a gente viu poucas vezes. Ele só fez um jogo fora de casa, que foi aquele contra o Coritiba. Mesmo num pior jogo, eu acho, do Coritiba no campeonato, ou um dos piores, o Bahia conseguiu levar 2 gols naquele jogo. No primeiro minuto do jogo, uma desatenção, e o segundo já com o jogo decidido, uma perca de foco, e o time acabou levando 2 gols. Só que fez 4, ganhou o jogo com folga, mas não pode tomar 2 gols daquela forma. O Rogério falou no final da entrevista e tal, mas era um resultado positivo e não se chamou muito a atenção em relação a isso. Para o jogo contra o Flamengo, é quase sempre um erro zero. O Bahia tem um cobertor muito curto dos seus erros. O Bahia erra demais defensivamente e acaba cedendo muitas chances ao seu adversário, principalmente se seu adversário tem um pouco de qualidade técnica. O jogo do Botafogo, para mim, é o maior exemplo disso. O Bahia fez um jogo até ok com a bola, tentou jogar no campo do Botafogo, por característica mesmo do time do Botafogo, mas tentou jogar, tentou criar oportunidades, esbarrou numa boa defesa, e aí quando o Botafogo tinha suas oportunidades era quase sempre muito letal, porque o Bahia dava muito espaço, porque dava muita brecha. Eu creio que o Rogério ele deva estar mais preocupado em relação a isso, em tentar arrumar essa questão, porque eu acho que vai decidir o jogo. O jogo vai passar por aí. O Flamengo tem uma equipe, como eu falei, muito competitiva, mas o Bahia também está longe de ser uma equipe que jogando fora de casa é uma equipe imbatível, uma equipe que encanta, enfim. O Bahia tem seus problemas jogando fora de casa, e eu acho que diante de um Flamengo buscando o resultado, mais do que nunca, a torcida empolgada, né, entre aspas, com a saída do Sampaoli e uma pressão pelo resultado, eu acho que o jogo tende a passar por uma pressão muito grande do Flamengo, em necessidade mesmo do resultado, e aí cabe o Bahia saber controlar o jogo e saber ler o jogo.
saber sair dessa pressão. E aí eu fico muito tranquilo em relação ao Rogério, porque eu sei que ele tem capacidade e qualidade para isso. É um treinador que conhece o futebol brasileiro acima de tudo, conhece o Flamengo, conhece muito desses outros jogadores. Eu acredito muito que o Bahia consiga pelo menos controlar a partida e sair bem. Não acho que vai ser aquele bombardeio que foi contra o São Paulo na era de Paiva. O Renato ele tinha muita dificuldade em montar equipes defensivas. Ele disse isso em entrevista e fica muito claro nos jogos que o Bahia foi praticamente massacrado pelos adversários em termos de volume ofensivo. O Rogério não acho que é esse treinador. Eu acho que também saber se defender com a bola é importante. E às vezes quando o Bahia jogava fora de casa com o Renato Paiva, não conseguia muito bem isso. As linhas eram praticamente muito desajustadas, o time sofria demais, né, quando perdia a bola no campo de ataque para voltar para marcar, se defendia muito mal. Então eu acho que com o Rogério Ceni as coisas devem mudar um pouquinho em relação a isso. Falando de mudanças, de como o Bahia deve ir para esse jogo, devem acontecer sim mudanças, principalmente no setor defensivo. No último jogo a gente teve a volta do Vitor Hugo na zaga, que não foi muito bem, mas para esse jogo a gente deve ter sim algumas mudanças. A expectativa que eu tenho é de que Raul Gustavo possa começar entre os 11, não como um volante, como ele atuou pela última vez, perdão. Quando ele, na época ali no jogo contra o São Paulo, ele entrou como volante, mas eu acho que para esse jogo ele deve entrar como um zagueiro pelo lado esquerdo. Ele foi muito bem no jogo do Coritiba, na minha visão. Apesar do tempo parado, conseguiu ir muito bem. O Raul Gustavo está longe de ser um péssimo zagueiro. Ele tem minutagem e experiência suficiente lá no Corinthians para poder aqui ser titular tranquilamente. O Vitor Hugo, em tese, veio com mais nome, veio com mais futebol, mas ainda não conseguiu mostrar isso aqui no Bahia. É um caso à parte, teve a situação da mãe dele, mas enfim, é um zagueiro que ainda não mostrou muito para que veio. Essa é a verdade. É um zagueiro bom, teve muitos bons jogos lá na Turquia e momentos também muito bons, mas aqui não conseguiu mostrar isso. E o Raul Gustavo é um jovem que apareceu muito bem no Corinthians, para poder ter até mais oportunidades, né? Para poder se desenvolver melhor. Foi emprestado para cá, era um desejo também do atleta e ele pode ganhar essa vaga no jogo contra o Flamengo. Essa é a minha expectativa. No ataque, não acredito que o Everaldo deva perder o espaço nesse time. Independente, né? Apesar de eu querer muito, eu acho que isso não deve acontecer. Mas o Rezende também deve retornar à equipe titular. O Rezende é um volante que vem se destacando muito no time nos últimos jogos. É o líder de desarmes do Bahia. É um jogador super importante, principalmente na bola aérea, onde o Bahia tomou 2 gols no jogo contra o Santos. Isso vai ser o diferencial, porque o Flamengo também é muito forte nas bolas aéreas, com os zagueiros, com o Bruno Henrique, enfim. É um time também que ataca muito, usa muito isso. E com certeza, diante de um Bahia que é fragilizado nesse sentido, deve usar muito também. Então, ter a presença do Rezende, a volta do Rezende naquele setor é importante por conta disso. No mais, deva ser o mesmo time que encarou o Santos, né? Com o Iago Felipe, Tassiano, na frente Ratão, o Ademir e o Everaldo. Gostaria muito de ver o Ratão centralizado, não descarto essa possibilidade. O Rogério já admitiu e a gente sabe também que já fez alguns treinos usando essa formação com o Ratão centralizado. Mas eu não acho que ele deva usar essa escalação para o jogo de amanhã, no sábado. Torço para que aconteça, mas não acredito. Se acontecer, um ponto muito positivo para a gente já no ataque. Mas enfim, deva ser esse o time do Bahia. O Bahia não deve ter muitas mudanças assim em relação aos últimos jogos. Apenas a entrada do Raul Gustavo, que deva ganhar a vaga no lugar do Vitor Hugo. E a volta do Rezende, né, que estava suspenso e deve ganhar a vaga no lugar do Acevedo. O Flamengo que vem num momento muito complicado, né? A demissão do Sampaoli animou até um pouco os torcedores nesses últimos dias, mas ainda assim é um momento muito instável para o time do Flamengo na temporada. O Flamengo que perdeu na última partida final da Copa do Brasil, vem para o Brasileiro como um ultimato, é a última oportunidade do Flamengo ganhar alguma coisa no campeonato, na temporada, e vocês sabem muito bem, né? Essa equipe, quando não ganha nada, é crise o tempo todo, e nesse momento é o que se passa dentro dos bastidores e dentro da própria torcida. O foco agora é ganhar o Brasileiro, mesmo muito difícil, mesmo muito distante. A saída do Sampaoli anima, a chegada possivelmente do Tite também, e o jogo contra o Bahia é visto por lá, com toda a certeza do mundo, como uma oportunidade de recomeçar no Campeonato Brasileiro e sonhar com um possível título, já que o Botafogo vem tropeçando nas últimas rodadas. É assim que o Flamengo está encarando essa partida. O Flamengo que vai ter a estreia, vai ter ali na beira do campo um treinador do Sub-20, o treinador interino, já que o Sampaoli foi desligado antes do jogo. Muito provavelmente o único e último jogo desse treinador, antes da chegada possivelmente do Tite.
mas ele deve repetir a mesma escalação que vem utilizando a equipe do Flamengo, principalmente no último jogo. Acho que o Léo Pereira, que é um possível desfalque, ele sentiu dores, e aí o Davi Luiz pode ocupar a vaga dele. No mais, é o mesmo time que jogou a final, é o mesmo time que vinha jogando. Ainda é muito difícil a gente esboçar aqui uma escalação, colocar aqui para vocês um possível time, porque é um Flamengo que utilizou 39 escalações diferentes nos últimos 39 jogos. É bem verdade que muito por conta do Sampaoli, né? E aí com a saída dele, isso tende a diminuir um pouquinho. Se o Tite assumir, é um treinador que não gosta muito assim de mexer na equipe, nos últimos trabalhos que eu acompanhei dele. Mas ainda assim um processo de transição. Então ainda é muito difícil saber como é que esse Flamengo vem para o jogo. Escalação completa, enfim, como a gente já acompanha e já conhece do Bahia. Como eu falei no início do vídeo, para mim, Sampaoli estar aqui ou não, ou deixar de aqui, não diminui em nada o tamanho e o desafio do jogo do Bahia. Já seria enorme com o Sampaoli, já seria gigante com o Tite, ou seria gigante da mesma maneira com o treinador interino. O Flamengo jogando em casa no Maracanã, precisando do resultado, é sempre uma equipe muito competitiva e está visando agora, com a perda do título da Copa do Brasil e mais nada para disputar, precisa focar em se classificar para a Libertadores no Campeonato Brasileiro e se recolocar na briga pelo título, já que o Botafogo vem tropeçando nas últimas rodadas. Então o jogo contra o Bahia é encarado dessa forma lá no Rio. É o jogo para o Flamengo se voltar para o Campeonato Brasileiro e voltar a brigar pelo título, e o triunfo lá para eles é quase também como uma obrigação. Para a gente aqui também, por conta da nossa situação da tabela. O Bahia precisa se manter focado e competitivo durante todo o jogo, porque, como eu disse no início do vídeo, o Flamengo deve ter a bola, o Flamengo deve propor o jogo, deve ir para cima do Bahia pela necessidade do resultado, por estar jogando em casa, por ser a estreia de um novo treinador, e aí todas as atenções do Tite vão estar voltadas para esse jogo. Então os jogadores querem mostrar serviço, é a mesma linha do que eu falei quando o Rogério Ceni estreou lá no jogo contra o Coritiba. Então é sempre muito difícil para o adversário, então o Bahia precisa se manter focado, ligado, porque é um Flamengo que, apesar de muito provavelmente vai ter a bola, apesar de vai criar muito volume de jogo, vai ser uma equipe muito frágil defensivamente. O Flamengo é uma das equipes que mais tomou gol nesse Campeonato Brasileiro, tendo o elenco que tem. E pela necessidade do resultado, pelo clima, assim, muita pressão dentro mesmo do próprio time, não externamente, mas dentro do próprio time, eu acredito que haja esse clima de cobrança, esse clima de pressão mesmo entre eles. Eu acho que isso pode ajudar o Bahia a aproveitar as situações que o Flamengo deve deixar durante o jogo. O Flamengo deve ser uma equipe que tem uma linha muito alta da defesa, tente pressionar, tente atacar o Bahia de muitas maneiras, e aí deve deixar muitas brechas, muitas fragilidades ali do setor defensivo que o Bahia pode aproveitar se ter um pouquinho de esperteza, principalmente na velocidade dos pontas, com Ademir e Ratão, ou Biel, ou enfim, qualquer um dos pontas ali pela esquerda tem muita velocidade e pode ajudar muito nesse quesito. Espero eu que o Bahia consiga se manter focado, competitivo durante os 90 minutos e conseguir esse triunfo que seria fundamental pra gente, até para acabar com o jejum de não ganhar o Flamengo lá desde 2011 e também pela situação na tabela. Bom, agora o momento da fezinha para quem gosta de fazer, né, para quem espera até o final dos vídeos aqui nas minhas análises pré-jogo. Eu falaria para vocês ficarem de olho em um mercado específico, mas já adiantando que eu sempre gosto de indicar aqui, né, mercado de cartões ou de faltas, para vocês fugirem desses mercados no jogo de hoje. É um jogo, no jogo de amanhã, né? É um jogo muito difícil para se operar nesse sentido, porque o Sávio, que é o árbitro dessa partida que a CBF já escalou, não é um árbitro tão over assim de cartões, é um árbitro um pouco mais under, né? Então você precisa sentir primeiro o jogo no ao vivo para saber se é uma boa ou não entrar em cartões. Eu acho que o jogo não deve se concentrar tão fisicamente ali no meio campo. Eu acho que o jogo deve passar um pouco disso, já no campo de defesa do Bahia mesmo. Então é um jogo para mim, para mercado de escanteios. Apesar do Flamengo não ter uma média tão alta assim de cantos nesse campeonato, pelo volume de jogo que deve implementar contra o Bahia, eu acho que essa linha deve se cumprir. E também porque o Bahia tem uma média muito alta de escanteios, principalmente jogando fora de casa. Eu acho que a maioria dos contra-ataques ou dos ataques que o Bahia tem, o Bahia sempre utiliza os lados pelo campo. E aí pela esquerda a velocidade do Camilo Cândido, pela direita também a do Ademir. Então eu acho que esse jogo pelos lados, o ataque pelos lados, ele influencia diretamente para a saída de cantos, né, para a saída de escanteios. Então eu acho que é um mercado muito interessante, mais de 4.5 escanteios no primeiro tempo, mais de 10 escanteios no jogo, também é uma boa, mas leva para o ao vivo, né? Para quem gosta e para quem opera no ao vivo, é a melhor maneira para se operar nessa partida, porque é uma partida muito difícil de colocar alguma coisa aqui, tanto em triunfo do Bahia, tanto em triunfo do Flamengo, não, Deus me livre e guarde, mas apostar em mercados de resultados eu acho sempre muito complicado. Fujam desses mercados, utilizem mercado de escanteios.
é o que eu deixaria de dica e palpites aqui para vocês. Para quem gosta também de operar em chutes ao alvo do Flamengo também pode ser uma boa. O Flamengo deva chutar bastante no gol pela necessidade do resultado, e aí pode ser uma boa. Mais de 4 chutes no alvo, mais de 3,5 chutes no alvo também é uma boa. Leva pro ao vivo, sente o jogo, e aí o que você achar que pode sair ou não, baseado no que eu falei aqui, você realiza alguma operação.